Tá, tá difícil. Ontem já ficou super ruim, e agora mesmo tá bem complicadinho. Tô abrindo aqui o sistema, tá bem lento para mim. Tá super baixo. Roda. Vamos lá. Oitavo ano. A gente parou aonde mesmo? Nem me lembro mais. Hoje é o último dia da entrega da atividade, né? Vocês fiquem ligados aí, quem ainda não entregou, entregue. O dia 15 é o dia 30 de setembro. Tá, ó, tá rodando. E às vezes cai o sistema aqui. Livro. Então não tem nada a ver contigo, né? Oi? Vamos lá. A gente já tinha começado a falar sobre a África, né? Tinha começado a falar ali no... Ficamos discutindo um pouco a regionalização ali o desenho da África, né? Foi isso mesmo, agora estou lembrando que a gente foi na última aula. Vamos lá. África, regionalização. Página 19, que era o mapa que a gente estava. Deixa eu botar para compartilhar a tela. A online, eu sempre deixo fechar o sistema, tá? Hoje fecha. Aí quando ele fecha, daí eu pego de todo mundo. Então amanhã que eu vou estar baixando a atividade de todo mundo. Mas eu posso confirmar para ti se tu me entregou ou não. Eu olho aqui, eu só não recebi elas ainda, não baixei. Tá? Eu posso olhar aqui antes da gente começar. Já vou abrir aqui e já posso falar o nome da galera que me entregou. Tá? Aqui, agendadas. A partir de amanhã já começa a atividade sobre regionalização da África, da turma do 8º ano 1. Tá? Quem me entregou aqui, Alan, Alice, Amabile, pelo sistema, tá? Danilo, Eduardo, Emanuel, Gabriel, Isabela, Júlia, Cauã, Cauê, Leandra e o Yuri. E da turma 82, cadê vocês? Regionalização aqui. Até hoje, às 11h59. Quem entregou foi a Amanda, Senira e Raquel. Aqui essa turma entrega mais mesmo na escola. Tá? Então é isso, são esses que me entregaram. Tá? Beleza? Ah, é bom. Isso. Aí cai energia aqui. O último que falou isso na minha aula, caiu a energia e deu o ciclone, tá? Só para ficar ligado, não quero dizer nada não. Mas foi isso que aconteceu no último que falou isso aí, ó, vou entregar às 11h58. Não é macumba minha não, filho. Vocês deixam tudo para a última hora, parece eu, pô. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a positivo. Eu estava lá na apostila. Então, vamos página 19, né, que eu tinha falado. Simbora, então. Falei mal um pouquinho da regionalização da África, sobre o problema lá das linhas retas, por que aconteceu aquilo, né, que foi a questão da colonização, e que não respeitaram, principalmente, as características sociais da África, né? Eles não respeitaram lá as características das tribos e tal. O que aconteceu em todos os continentes que a gente, né, que foram colonizados? Na América não é diferente, né? Aqui tanto na América do Sul quanto na América Central, mas pelo menos eles respeitaram na América do Sul, América Central, os limites naturais, que isso também é bom de lembrar. Quando a gente faz uma divisa quando a gente faz uma divisa de território, na maioria das vezes a gente usa como ponto de referência as características naturais, e se não, nem isso fizeram, né, na questão da África. Tá? Então, simbora. Na página 19, então, foi as últimas informações.
né, sobre o território africano, e aí a gente vai falar aí um pouquinho de cada parte da África, né, o que é importante, o que está de características, se vocês já leram, né, porque eu sei que vocês leem a apostila toda, vocês acompanham, né, podem falar, se tiver alguma curiosidade, ou, professora, eu acho que é assim, eu acho que, né, podem estar falando, tá? Então, África do Norte ou Setentrional, vamos ver onde que fica isso. Tá aqui, né, então é essa corzinha aqui estranha, ela é essa parte aqui da África, tá? Ela tá, né, a parte ali do deserto do Saara, então a primeira característica é a questão do deserto do Saara, né? Tem o litoral mediterrâneo, que também é um clima diferente. Lá a gente viu na América que tem uma parte da América do Norte que tem a característica de clima mediterrâneo, né? Então, já são coisas bem diferentes, assim, tá? Que traz essas características naturais, é isso que eu queria falar. Falhou a memória aqui. Tá? E grande parte do deserto do Saara. População 233 milhões de habitantes nessa essa parte, mas tem uma baixa densidade demográfica, 30 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é porque são territórios bastante grandes, né? São países bem grandes, tá? E se deve a esse fato por causa das características climáticas. Tem um deserto ali no meio, não tem nem como ter morador lá, né? Não, é bem complicado. Tem os nômades, né, que atravessam os desertos. Eu acho que até na lei fala um pouquinho sobre essas pessoas, mas não fala tanto assim, né? Parte da população, tá ali, os tuaregues. Vamos lá para a parte aqui, né? Que tá, deixa eu ver o que eu anotei mais com vocês. O destaque da religião também, que é a religião árabe islâmica, né? Bem diferente aqui, a gente não tem muito, né? Características, assim, dessa religião, aqui no Ocidente, né? Então, na África é bem comum, tá? Então, ainda ali na página 21 já comenta sobre a questão social, que é uma problemática generalizada no continente africano. Poucos são os países que possuem um IDH favorável, né, um IDH bom, para a questão, né, social da população. Então, mostra expressivos indicadores voltados à pobreza, tá? Na apostila, eu não sei se a do nono ano tem. Eu vou até dar uma olhadinha, que eu acho que era do... Mas na apostila do nono ano, eu lembro que do ano passado, do ano retrasado... Não, agora eles trabalham Ásia e tal, não é Ásia e Oceania. Não, talvez de vocês também não tem. E tinha uma imagem muito legal mesmo, sobre a exploração do continente africano. O continente africano, ele tem expressivos indicadores voltados para a pobreza, por quê? Porque foi um continente, como eu falei na última aula, extremamente explorado, extremamente retirado todas as seus recursos naturais, recursos econômicos, né? E como eles ficaram muito tempo sendo colônias, eles não tiveram aí uma possibilidade, uma oportunidade de, né? Isso foi um dos fatores, é claro, de estarem, né, desenvolvendo a sua economia. Então, passou pela escravidão, depois passou aí por essa divisão dos países né, entre várias metrópoles, França, Inglaterra, Portugal, Espanha. Todas as colônias da África foram colônias de exploração e de extrema exploração. Diferente da América, que a gente começou no século XV, a nossa exploração, eles já estavam sendo comercializados e sendo explorados e sendo mortos bem antes. Não precisava não, né? Não era nem no nosso século XIV ou XV, era bem lá para o século XII, século XI. Foi um continente um continente ainda extremamente explorado, tá? Então, esses indicadores voltados à pobreza tem esse fator histórico aí decisivo. Tanto que eu acho que eu vi essa semana até que tem alguns países da África que estão solicitando, eu tenho que ver essa reportagem até, que eles estão solicitando
a restituição de tudo aquilo que foi explorado em seus países pelos países metrópoles na época. Vou ver isso aí direitinho, eu vi uma reportagem, acho que foi essa semana ainda, que estava falando sobre isso, tá? Os países dessa região que apresentam condições médias e de vida razoável, então tá aqui Argélia, Tunísia e Líbia, tá? São os países que têm o IDH e IDH médio, mas é o médio quase chegando baixo, né, o IDH deles, né, quase, né? Então é um IDH bem complicado. E a população de mais de 100 milhões de habitantes, e uma outra característica, que é uma característica histórica também, é que a maior parte da população polo econômico-político às margens do Rio Nilo. Por que as margens do Rio Nilo? O Rio Nilo é histórico, né? Por causa das cheias que existe do Rio Nilo, onde todo o nutriente vai para o solo e ali eles conseguem fazer uma grande plantação. Então, é muito interessante vocês associarem, né, quem conseguir aí pensar um pouquinho, eu não sei o que o professor de história está passando para vocês, né, mas essa parte aí, a história toda do Rio Nilo e do Egito, sempre foi uma área, né, de bastante desenvolvida e de bastante influência, principalmente, né, que nós, seres humanos, temos que, quando nós deixamos de ser nômades, então, desde essa época, né, deixamos de ser nômades e viramos sedentários, uma das grandes civilizações estudadas foram as civilizações da margem do Rio Nilo, né, para fazer agricultura, para esse tipo de coisa, tá? Então, isso é importante a gente lembrar, que esse destaque político e econômico dessa região é um fator histórico muito antigo, tá? Vamos lá, então. Uma pequena parte da população vive no deserto do Saara, isso aqui também é legal. Legal assim, né, que é interessante porque são coisas que a gente não conhece, são coisas que a gente nunca viu, que eles, né, estão culturas e hábitos bem diferentes. Não sei se ainda tem um livro que fala sobre, um livro de literatura, estou tentando lembrar, que eu li sobre esses povos que atravessam os desertos, que são os tuaregues. Os tuaregues são povos seminômades e eles sabem a movimentação das dunas, porque tem algumas que são dunas fixas, outras dunas móveis, né, que mudam de posição de acordo com o vento, e eles sabem os caminhos para atravessar com segurança o deserto, sem precisar sofrer até mesmo a questão de roubo, ou a questão mesmo física, né? Então, eles sabem as rotas, e eles guiam as caravanas de viajantes, né? Eles têm essa característica deles, tanto que eles foram bastante utilizados para também a abertura e exploração do continente africano, tá? Então, se essa parte do continente tem um fator histórico muito decisivo na questão do IDH e da pobreza, um outro fator agora mais recente é a questão da política deles, né? Aqui, quem quiser marcar, e eu estou marcando com o mouse, tá? Mas vocês podem estar marcando aí no LD de vocês. Caracterizada por regimes ditatoriais que governam, historicamente, de modo autoritário, né? Então, eles têm, né, a maioria são ditadores, né, não são escolhidos pelo povo, não tem democracia, né, então são ditadores que ficam por muito tempo também explorando essa população. Não tem um viés, assim, de desenvolvimento, mas sim um viés de exploração. No entanto, existem movimentos sociais dentro dessa região, e a mais famosa delas, né, foi o protesto Primavera Árabe, tá? Então, esse foi um bem famoso, saiu todos, né, na grande mídia e tal. Mas é bem comum dentro desse continente também esses conflitos políticos e ideológicos, tá? E teve lá até a questão do... A gente vai chegar lá. Nem vou falar, não vou dar spoiler da aula, não. A gente vai chegar lá, tá? Embora a Líbia siga instável, o Egito tenha restaurado o autoritarismo 2 anos depois, a Tunísia obteve êxito em abrir seu regime político. Então, foram vários países que tentaram instaurar a democracia, mas nem todos conseguem, né? Nem toda a população tem força para poder instaurar a democracia, né? Continua aí o autoritarismo. Mas aqui eles falam que continuam, né? Em 2018, Argélia e Sudão têm sucessões de governo sob forte pressão e mobilização popular, em busca de maior abertura política. Então,
é algo que não é um movimento de cima para baixo, né? Não é um movimento das empresas ou movimento de uma classe rica que quer uma modificação, mas é um movimento popular, vem da base, e isso é importante, isso é movimento, né? Para a gente mudar algo daquilo que a gente não gosta, tem que vir da base, é a base que sente, né? São eles que sentem fome, são eles que veem que o país não está desenvolvendo, então é essa base aí que tu vai fazendo essas movimentação, essa mobilização popular, tá? Bom, continuando, África Ocidental, onde é que fica isso? Vamos lá, cada parte eu vou falando um pouquinho, né, com a localização. África Ocidental, essa cor estranha aqui, que eu também não sei o que é essa cor, não. É essa galera aqui, ó. Essa galera aqui é complexa, tá? É complexa e triste, na verdade, né? Porque é uma das áreas mais pobres do continente africano. Tá? Se a gente já achou que os índices do IDH deles aqui tava bem meia boca, para não falar outra coisa, os daqui, então, tá? São os países que têm os piores IDH do mundo. E o Níger, cadê o Níger, filho? Cadê você? O Níger, achei. Eu também sei gueta hoje. Né? O Níger é o pior IDH do mundo. Né? Então, aquelas propagandas que a gente vê do Médicos Sem Fronteiras, né, eu nem sei se a gente pode falar esse tipo de coisa na aula, mas, né, que ficar meio que fazendo propaganda, mas não é uma propaganda, né, é uma organização não governamental, é uma ONG, que faz trabalhos médicos em países, né, que são mais pobres e não têm recursos, tá? Então, onde a gente vê esse tipo de situação desses médicos que saem de seus países para fazer voluntariamente esse trabalho, né, a maior parte deles faz o trabalho aqui nessa região da África, tá? Que é a parte extremamente pobre. E se a gente for prestar atenção, que parte é essa, né? É a parte que né? Que a maioria dos países, né, foram colonizados também por portugueses e espanhóis, né? E também um pouquinho dos franceses aqui. Então, essa galera aqui, né, é uma situação extremamente crítica. Lá na página 22 do LDI, ele até fala sobre isso, um dos piores, imagina você chegar a morrer por desinteria, sabe? Sim, umas coisas simples, que hoje a gente não vê mais esse tipo de situação, né? Não é tão comum, imagina você morrer por doenças muito simples, né? Pode ser tratada com um remédio, com antibiótico, bem... Né? E o pior é a questão da fome também, né? Morrer de fome. Então, é essa área aí que é bastante complicada. Lá no segundo parágrafo da página 22, ele comenta isso. O Níger é o país com pior IDH do mundo e também com menor renda per capita, né? O que é a renda per capita? A gente pega o PIB daquela região, tudo que foi produzido e divide pela população. Então, é o pior também. E eles sofrem, dentro dos problemas de saneamento de saúde, problemas simples, sabe? Que se eles tivessem saneamento básico, não passariam por isso. Então, são doenças simples, assim, é muito triste a gente saber que existe parte do nosso planeta que tem esse tipo de situação, sabe? Por que tem esse tipo de situação? Fatores históricos, políticos, econômicos, sociais. Então, quando a gente fala que o sistema capitalista, ele precisa de uma população que seja explorada, isso Karl Marx comenta, né? Ele precisa ser uma população que a gente chama de exército industrial de reserva, são essas pessoas, elas estão ali à esperança, né, os países estão ali à esperança de um novo desenvolvimento. E é necessário ter o pobre para se existir o rico, dentro do sistema capitalista, né? Então, se a distribuição de renda fosse igualitária dentro do sistema, eu não estou dizendo que todo mundo ganhar a mesma coisa, ou aquele pensamento socialista comunista, não é isso, é que seja não tivesse tanta desigualdade social que pudesse investir. Existem países, por exemplo, que são capitalistas e fazem isso, né? Finlândia, não é Inglaterra, tem mais um lá na Europa que eu esqueci, eu vou voltar à Finlândia, que foi o que eu lembrei, tá? Que eles têm uma distribuição de renda, é um país capitalista, e são e não tem ninguém, assim, de extrema pobreza, sabe? Então, é possível, dentro do próprio sistema capitalista, fazer com que não exista esse tipo de situação,
Tá? Então, por que chega a ter esse tipo de situação? É isso que eu queria fazer vocês pensarem um pouquinho, sabe? Por que acontece esse tipo de situação no continente africano, que foi extremamente explorado, né? Extremamente, né? E ali ele fala ali a questão do quê? Do ebola, da AIDS e da cólera, tá? Então, são doenças, assim, que, né, podem ser evitadas, são simples, exceto o ebola, né, mas eles conseguiram conter o ebola se eu não me engano, é Serra Leoa, tá, aqui. Acho que é Serra Leoa, eu acho que é Serra Leoa mesmo. Tá, conseguiram conter, os médicos conseguiram conter para a doença não se alastrasse. Mas o pior de tudo é a questão da AIDS, do HIV, tá? E também eles têm problemas de conflitos religiosos, tá ali também tudo isso na LDI, né? E a maior parte dessa população, elas tentam migrar para o continente europeu, tá? Eles tentam migrar para o continente. Tanto que estava tendo uns problemas ano passado, não sei se vocês lembram, de vários migrantes saindo do continente africano em direção à Europa, e os países que eram... Aí eu volto, aí tem que fazer um gancho, né? Lembra que a gente, nas aulas passadas sobre a América, a gente tá falando de bloco econômico. Aí tinha um bloco econômico que eu falei, a gente não vai comentar agora que isso é no ano, que é o bloco econômico da União Europeia, mas agora eu vou ter que chegar nele. Então, a União Europeia tem vários países dentro desse bloco econômico, e um dos acordos, tanto com a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, quanto dentro do próprio bloco econômico, é o quê? É a recepção de migrantes fugitivos. Fugitivos principalmente, seja de guerra, de conflitos, né, de desastres naturais. Então, todo país que faz parte da ONU e também parte da União Europeia, que no caso a gente está falando da Europa em si, mas de outros países, por exemplo, o Brasil também faz parte da ONU, então ele tem que seguir essas mesmas regras, tá? Tem que, obrigatoriamente, receber esses migrantes. Que tipo de migrantes? Aqueles que estão sendo perseguidos por questões políticas, ideológicas e que sofreram algum problema de desastre natural. Por isso que a gente recebeu os haitianos no Brasil. Beleza, por que eu tô falando isso, professora? Meu Deus, agora eu já confundi tudo. Porque as pessoas estão saindo dessa parte da África, né, dessa parte mais pobre da África, devido a conflitos, ali na página 22, ele comenta aqui, ó, os constantes ataques violentos a civis têm feito que grandes volumes de imigrantes busquem refúgio em outros países, tá? Como o Níger, não é que estão buscando refúgio no Níger, é que o Níger está tendo problema, né? Então, eles saem dali, vão, principalmente esse fluxo migratório da África para a Europa, e houve um grande problema na Grécia, na ilha de Lesbos, que eles chegavam lá e eles eram barrados, não deixavam essas pessoas entrarem, né? Então era uma política de isolamento da Europa. A Europa se fechou, não, gente, não vai deixar vocês entrarem, tá? Resolvam-se vocês. Mas, poxa vida, né? Foi o continente que mais explorou, né? Os países que mais exploraram o continente africano, e aí agora fecha as portas para essa galera que precisa de apoio e precisa de refúgio. Né? Então nossa, a África é um debate aí para anos, sabe? Para a gente ficar falando muito dela, porque são os problemas que eles têm hoje e não conseguem resolver por si próprios, é porque é algo histórico que está enraizado e que eles têm que, né, que tem que ter países e ajuda humanitária dentro desses lugares, tá? Então, ali, ó, no finalzinho, que eles têm muito atentado terroristas. Então, essas pessoas, elas são protegidas pela lei da Organização das Nações Unidas, né, lei, não é o nome, não é protocolo também. Então, eu vou usar a palavra protocolo para não ficar tão pesado, porque não é lei, tá? Eles são protegidos por esses protocolos, tá? Que são o que nada mais é que os direitos humanos. Né? Direitos humanos é para todo mundo, né? Essas pessoas sofrem, então elas precisam de apoio. O que daí a gente fica com aquilo, né? E aí? Por que os outros países não querem que essas pessoas entrem lá? Ah, por causa da crise, que vai roubar emprego, todo aquele discurso que a gente já ouviu aqui no Brasil também, tá? Vamos lá. África Central. Pessoal, se tiver não estiver entendendo, levanta a mão aí, tá? Fala, professora. A professora fica fazendo um monólogo aqui, tá?
África Central, vamos lá para a nossa coisa que é ótima. A nossa legenda é aqui. África Central, então, é essa galera aqui. É uma galera que participa da Copa do Mundo, né? Camarões. Você só lembra disso, né? Então, essa galera que dessa parte mais central, tá? Lá na página 23, população... Eu acho bacana eles trazem, assim, os índices de dados gerais e tal, porque a gente não tem muita informação deles mesmo, né? 163 milhões de habitantes. Agora que vem, galera, assim, ó, a gente sabe que vocês já estudaram também a questão, né, da pirâmide etária e tal. Então, esses são os países que têm a maior taxa de crescimento anual do continente, 3,1%, enquanto todo o planeta já está passando para a terceira fase, ou quarta fase da pirâmide etária, para quem não lembra, essas fases é o quê? Diminuição do número de filhos por mulher, ou seja, diminuição da fertilidade, da taxa de fecundidade, não taxa de fertilidade, taxa de fecundidade, diminuição e aumento do quê? Está se aumentando a expectativa de vida. Então, a pirâmide etária, ela ficaria com a base um pouco mais curta e o topo mais comprido, né, mais largo, comprido, tá? No entanto, essa região aqui do continente africano, ela possui a maior taxa de fecundidade, média de 5,9 nascimentos para cada mulher. E olha a idade, entre 15 e 49 anos. Tá? Então, são mulheres jovens que têm, em média, 6 filhos. Aí, se a gente for ver, posso até fazer um levantamento aqui. Quem é aí tem 5 irmãos? É isso, tem Níger e Nigéria. Quem aí tem 5 irmãos? Hoje. Muito difícil, eu tenho 2, né? A maioria do... Tem, Sinira, 5 irmãos? Sim, só que é contando por parte de pai e por parte de mãe. Ah, tá. Ah, entendi. Mas não foi tudo junto. Somos um Não. mais um, né? Beleza. Mas aí que já veio de outros casamentos, é isso, né? Sim. Ah, beleza. Então, mas aí se a você é 2, aí tipo 3, sei lá, né? Tô Eu chutando, sou é a isso? primeira. Ah, tu é a primeira. Beleza. Uhum. Então, mas mesmo assim, se fosse, né, contar separadinho, não daria 5, né? Que juntou as duas famílias, é isso? Só para eu entender. É. Ah, tá. Hoje ninguém tem. Minha avó, que é a bisavó de vocês, que a gente é geração um pouco, né? Ela teve 11 filhos. Por parte de mãe é minha avó. Por parte de pai teve 7. Então, era comum isso lá no início da década, né, no início do século XX, né? Minha avó é de 1910, 1911. Então, era. Né? Então, isso que a África Central está passando é algo que o planeta todo já passou lá no início do século XX. E nós estamos o quê? No século XXI. Já estamos na hora de estar com, né, eita, de estar fazendo diferente, de já estar diminuindo. É uma tendência mundial, tá? Mas, no entanto, devido a diversos fatores, eles, né, têm essa característica, tá? Então, aqui também, ó, a República Centro-Africana, então, cadê? Nessa região mesmo temos esses países como, não, como um dos mais populosos, então, são países bem populosos e países que têm, né, por causa dessa questão do nascimento. Deixa eu ver aqui. Isso, a República Centro-Africana é que eu gosto de ficar no mapa. Por que eu vim para cá? Que eu gosto de ficar no mapa porque eu gosto de ficar mostrando onde são as coisas. É assim, galera, que vocês têm que estudar geografia e história, tá? É a dica da prof. Eu sempre dou essa dica, né? Não é ficar passando assim a apostila de um lado para o outro, mas sempre o professor de história está falando lá sobre populações, civilizações antigas e tal. Sei lá, tô falando sobre Grécia. Eu não sei onde fica a Grécia, era perto do Japão, sabe? Acontece. Quem não conhece, a gente pode estar chutando não é feio. Então, é sempre bom, quando a gente está estudando, ter um mapinha, um mapa do lado e um mapinha. Um mapa do lado e o texto. Pô, tá falando aqui, vamos lá. República Centro-Africana. Poxa, onde é que fica isso aqui no mapa? Ah, a professora está falando sobre a África Central, então é um desses países aqui.
Ah, massa, tô falando desse país aqui, que fica do ladinho do Camarões, Congo, República Democrática do Congo e tal. Tá, esses aqui são países que se separaram, daí fizeram, que ficou um governo ditatorial, e aqui, né, mudou para democrático, daí eles mudaram aí, tá? Vamos ver aqui. República Centro-Africana, os países mais pobres e menos desenvolvidos do mundo. Então, aqui também tem essa problemática, né, que tem nessa parte da África. O IDH dele já é 0,367, à frente apenas do Níger, que é o país da África Central que a gente tinha comentado, tá? Nessa região, segunda maior floresta equatorial do mundo, floresta do Congo. Floresta equatorial, mesmas características aí da nossa floresta amazônica, tá? E ela possui outra problemática. É a maior floresta equatorial do mundo, no entanto, devido a esse problema de países extremamente pobres, muitos conflitos internos, o que acontece? A exploração da fauna e flora e o comércio ilegal, tanto de plantas quanto de animais, ocorre com muita facilidade nessa parte da África, tá? Aí até no mesmo texto da página 23 ali, faz com que essa floresta esteja na mira de caçador, contrabandista e grupo de guerrilheiros, tá? Então, isso aí. Bom, continuando, a África Central também possui grandes problemas com doenças, né? Problemas em questão a AIDS e o Ebola, principalmente. A AIDS, mesmo num continente africano, é bem, mas é bem problemático, tá? Eu tenho 2 filmes para indicar, para falar sobre a África, assim, para a gente ver a situação deles. Um é Jardim Secreto, é Jardim Secreto, se eu não falar errado. Não, Jardineiro Fiel, Jardim Secreto é outra coisa. Jardineiro Fiel, são 2 filmes mais antiguinhos, assim. Não sei se tem no YouTube e não sei se tem no Netflix. Meu Deus, estou fazendo propaganda, tem que ganhar dinheiro com isso. Tá? Mas eu acho que esse que é mais antigo deve ter no YouTube. Deve ter, tá? Não vou acertar, não vou dar 100%. Mas o segundo, que é um documentário e que fala dessa parte aqui, principalmente do Congo, se não me engano é do Congo, O Lado Negro do Chocolate. É um documentário. Se tivesse a oportunidade de passar para vocês, para falar sobre a África e toda essa problemática, poderia passar. Mas a última vez que eu passei um vídeo aqui, o áudio ficou muito ruim, né? Eu não consegui passar, não, né, para vocês. Então, mas eu acho que é algo que, se vocês procurarem, tiverem interesse, é um documentário muito bacana, assim, e fala dessa questão de exploração de território, e fala dessa questão de né, da pobreza, né, da questão desse índice, desse DH, dessa extrema pobreza aí no continente africano. Então, são as 2 dicas. Primeiro, Jardineiro Fiel e O Lado Negro do Chocolate. Então, são 2 aí. O primeiro é um filme, um romance, e o segundo é um documentário, tá? Eu acho bem bacana estar assistindo ali. A título de curiosidade, eu vou botar lá na página 23, que a nossa aula está quase, para mim falta 7 minutos, lá na página 23. Nós temos aqui uma tabela, que é muito interessante. Essa tabela já apareceu outras vezes, apareceu lá quando a gente falou de América, né? E ela fala sobre índice de percepção da corrupção, né? Ou seja, o quanto a população está ciente de que o país é corrupto. É feita pela ONG Transparência Internacional, e os 20 países mais corruptos do mundo, 11 deles estão no continente africano. Olha isso. Então, as pessoas têm, né, esse índice índice baixo de percepção da corrupção. Então, o que está faltando aí? Maior desenvolvimento na área também da educação, né? Quando um país tem esse índice baixo, quer dizer que eles não conseguem perceber que o governo é corrupto, que existem ações que fazem que são corruptas e aceitam esse tipo de situação, tá? Então, olha os índices, tem Somália índice 10, e Somália é um dos países que passa, né, que tem a problemática da fome, tá? Então, eles não têm noção
de questão de quase de corrupção, de perceber a corrupção em seu país. É claro que com fome é meio difícil você perceber qualquer coisa, né? Então a gente tem que pensar que essas características, né, têm associado a elas muitas análises, né? Não é, é porque eles não querem aprender, ou é porque não é isso. Existem fatores socioeconômicos que trazem com que as pessoas não tenham, né, essa perspectiva, essa percepção, né, de corrupção. Eu não me lembro o índice do Brasil, tá na outra tabela lá da América, mas aqui tá, é bem baixo o índice, né? Então quer dizer que a percepção deles é bem ruim em relação à corrupção. E isso traz o quê? Isso traz muitos problemas, né? Que aqui ele traz um dos exemplos, que outros exemplos dentro da África Central. Atos contra os direitos humanos é bem comum. Se eu não sei o meu direito, como é que eu vou saber que estão fazendo certo e estão fazendo errado? Não é? Algo a se pensar, né? Principalmente casos de mulheres e crianças, famílias que tiveram que fugir virtude da violência de lutas entre as milícias, disputa por rotas de pecuária, por riqueza mineral. Então lá é muito, se a gente for usar um termo muito faroeste, né? Ainda parece que tem que passar por um processo aí mesmo de desenvolvimento, principalmente educacional. Principalmente educacional, mas se eu não tenho nem o que comer, como é que eu vou estudar? Né? Como é que eu vou pensar para estudar? Porque a fome dói, a fome é complicada, né? Tá bom? África Oriental, vamos voltar lá para o mapa para mostrar para vocês onde fica esse bagulho, fica esse lugar. África Oriental, lá para a página 20. É muita coisa para falar da África, gente, é muito pesado às vezes algumas coisas, assim, fico muito chocada. Página 20, África Oriental, verdinho, tem essa parte aqui, a parte do filme Madagascar, é a parte onde fica lá as zebras, como é que é o nome? É Alex, né? Esqueci o nome dos outros, né? Que tem um filme e tal. Então é essa parte aqui do continente africano, a parte leste. Interessante falar que o texto não trabalha, né? É uma questão física que está acontecendo na África, é que essa parte aqui, onde está a Etiópia, a Eritreia, Djibouti, Somália, essa parte aqui da África, ela está se separando, né? Tem até um nome que eu esqueci. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deu branco agora. Ela está em processo de separação, então aqui está criando uma placa tectônica. É só questão de curiosidade, assim. Então, além de todos os problemas sociais que ela passa, agora, né, está passando também a... Eu esqueci o nome. Mas eu vou lembrar. Um dia eu lembro. Professora, e Oi. como vai ficar a divisão política disso depois que separar? Não sei E falar. quanto tempo vai demorar para Pois é, separar, tá separando. Tá, agora a divisão política, às vezes, pode nem precisar, né? O suficiente para ser algo realmente perceptível no mapa. Não, mas já é perceptível. Deixa eu ver se eu acho aqui separação do continente africano aqui. Eu não lembro o nome, separação de leste. Vai aparecer aqui Rift Valley. Ah, viu? Como eu lembro? Deixa eu escrever aqui, Rift Valley. Aqui. Imagens. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, aqui que você perguntou. Já tá separando, ó. Tá? Então, essa parte aqui. Vai ter um buracão na terra. Aham. Agora eu não sei se é uma separação, porque eu não estou conseguindo ver direito. Se é uma separação divergente, ó. Então, já está separando, entendeu? Então, já está separando há um tempo. Até o momento, eles não fizeram divisão política nenhuma ainda, tá? Não fizeram nenhum tipo de divisão política. Então, continuam com essa rachadura aí, mas o país continua o mesmo. Não sei se é verdade. Quanto tempo será que leva até ser necessário uma divisão política? Porque não necessariamente ele precisa de uma divisão física para ter uma divisão política, né? Uma coisa não influencia a outra, na verdade. Eu posso ter esse buraco aí no meio, né? Essa rachadura aí no meio e continuar com o meu país. Agora, vai depender muito mais da questão ideológica,
né? Ah, sim. Desse lugar, entendeu? Não é porque separou e virou virou uma outra coisa, né? Uma outra parte continental que não pertence ao meu país, tá? Bom, a gente parou aqui na África Oriental, né? É isso, gente? Porque já deu. Eu comecei atrasada, tá? 4h55, das 4h10 às 4h55. Alguma dúvida sobre esses países? Tem videozinho, né, no canal do YouTube da escola sobre todos. Já estamos quase chegando na parte que eu queria falar para não dar spoiler, que é sobre a África Meridional. Aí, semana que vem, a gente dá continuidade. Beleza? Pão de queijo, Tchau. nem ofereceu. Tchau.